E esses pequenos, quando eles começam a ter essa visão de experiência, eles acabam cometendo um erro gravíssimo. Olá, bem-vindo a Varejo One, mais um episódio, e esse muito especial com a Gisele Paula, uma das cofundadoras do Reclame Aqui, que eu tenho certeza que todos vocês conhecem. Gisele, muito prazer em ter você aqui. Fala um pouquinho da sua trajetória e depois a gente volta a falar do Reclame Aqui e de outras passagens. Legal. Primeiro, muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje com você. Falar para o varejo é uma coisa muito importante para nós, porque o varejo é o que sustenta a experiência do cliente no Brasil. Então, falar sobre isso é bem relevante. Obrigada por esse espaço. Bom, eu fui cofundadora do Reclame Aqui, hoje eu não estou mais no Reclame Aqui. Hoje eu estou à frente do Instituto Cliente Feliz, que é uma empresa que atua ajudando empresas do varejo a melhorar a experiência. Mas eu posso dizer para você que, inegavelmente, Reclame Aqui foi uma grande escola do que fazer e o que não fazer quando o assunto é cliente, né? O que dá errado, o que o cliente quer, o que ele não quer. O cliente que reclama, né, uma grande experiência que você pode ter é analisar com profundidade a reclamação do cliente. Mas eu comecei a minha trajetória profissional atendendo clientes numa empresa chamada De Pascoal. Eu tinha lá meus 15 anos de idade. E ali eu percebi que quando eu atendia bem o cliente, ele voltava e me elogiava para o meu chefe. Eu falei, entendi. Então, 15 anos, né? Eu vou fazer isso. Eu vou atender bem o cliente que ele vai voltar e vai me fazer ser vista aqui nessa empresa. E foi isso mesmo que aconteceu. As coisas foram evoluindo, eu fui me destacando na empresa. Chegou um momento que eu percebi que só atender não era suficiente para crescer, então eu precisava fazer alguns outros movimentos. E assim eu fui tendo oportunidades nessa empresa, fui crescendo, fiquei lá 13 anos. Uma empresa do segmento financeiro. Depois de 13 anos, eu conheci o Maurício. Maurício Vargas, o saudoso, né? Saudoso Maurício Vargas, que foi o meu sócio no Reclame Aqui. E ele falou assim, Gisele, puxa, você entende de atendimento? E o Reclame Aqui é uma plataforma que precisa prestar serviço para as pessoas em relação a atendimento. Esse é um projeto que vai demandar a gente ensinar as empresas sobre atendimento. Então, eu não entendo nada de atendimento. Se você vier, a gente pode fazer uma coisa grande juntos. Ele já tinha ali um grupo de pessoas, ainda era da empresa anterior que ele Ele teve, tinha. inclusive com um amigo nosso, o Jackson, né? Jackson, querido, né? O Jackson foi um grande protagonista do que é o Reclame Aqui, né? Exato. Ainda pré a sua entrada, né? Que aconteceu antes de você entrar, né? Muito antes de eu entrar, né? Então, A tinha ideia lá uma sementinha que foi germinando, mas eles deram uma parada, aí você chegou e exatamente. mudou e transformou Exatamente. o Reclame Aqui. A minha figura, a minha entrada no Reclame Aqui foi para atuar com as empresas. Inicialmente, a gente tinha falado assim, não, vamos trabalhar só com educação para as empresas. Sim. Mas quando a gente começou a falar de educação para as empresas, de querer ensinar para elas olhavam para a gente e falavam assim, quem é você para querer me ensinar? Né? Você Reclame Aqui, eu não quero ter relação com uma empresa chamada Reclame Aqui. Então, a gente entendeu que precisava primeiro quebrar algumas barreiras, criar relacionamento com elas para depois conquistá-las. E esse foi o meu trabalho principal. Então, eu posso falar com toda certeza que eu acho que eu falei com umas 8.000 empresas que Caramba. estão hoje no Reclame Aqui, de ir na empresa, treinar a equipe, de convencer esse pessoal a responder reclamação no Reclame Aqui, como responder, ensinar a responder. Então, esse foi o meu trabalho principal. Depois veio a monetização, que eu também fiquei à frente da monetização. Exatamente, essa é uma grande curiosidade, eu acho que minha e de outros usuários do Reclame Aqui, né? Além do papel social, enfim, do papel muito importante que o Reclame Aqui tem, que é dar voz ao consumidor, né? E em grande medida resolver questões que antes iam para a justiça ou ia para um PROCON da vida, enfim, com uma velocidade, com uma agilidade e com a tecnologia, né? A própria internet, acho que passa por isso também.
Mas como que ganha dinheiro? Como é que o negócio se tornou como business bastante importante, a ponto de atrair um fundo, investidores e tudo mais? Foi bem trabalhoso chegar nesse momento de ter um modelo de negócio, porque no início, como era uma plataforma gratuita, tanto para a empresa quanto para o consumidor, a gente demorou um pouco ali, né, para entender qual seria o modelo ideal. E aí, nessas andanças nas empresas, visitando as companhias, elas começaram a fazer algumas perguntas que a gente foi conectando. Então, eu chegava numa empresa, ela falava assim: "Mas me diz uma coisa, tem uma ferramenta para poder fazer a gestão das reclamações?" Porque quando você fala de uma empresa que tem ali 2, 3 reclamações por dia, ainda tem empresa que vai falar assim: "Nossa, 2 por dia é muito", mas ainda é pouco para quem tem volume. Sim, Mas, sim. na ocasião, tinha empresa que tinha 300 por dia. Caramba. Como que ela gerencia isso na mão, né, sem ter um software, uma ferramenta? Aí a gente começou a pensar: "Pô, por que que não criamos algo para que as empresas possam fazer o gerenciamento das reclamações?" E daí nasceu o sistema que hoje o Reclame Aqui utiliza e vende, licencia esse Uhum. software até hoje, que é o Hugme, que é uma plataforma de gestão de tickets com o cliente. Então, dali que veio a monetização. E dali surgiram, derivaram outros produtos que são vendidos para as empresas. Lá atrás, enfim, nessa época tinha lá o voltaria a fazer negócio com essa empresa, né, que era Sim. o Tem um até hoje. era um indicador, era um Aham. indicador, né. É que antes nem se falava em NPS, né, Não, não não. existia o NPS, ou se existia não Ou era de seja, nem conhecimento, era nem né, tinha chegado nem aqui tinha ainda. chegado aqui. Como que você viu a evolução disso, né, porque a gente está falando de parece que faz muito tempo, mas são pouco mais de 10 anos, né, 15 anos, Gisele? Por aí. Por aí. Então dentro do universo dos negócios é até recente, É, né. é. Mas como foi passou a ser valorizado esse indicador e passou a ser usado como critério de qualidade? Me conta um pouco sobre esse indicador. Olha, primeiro foi um momento de resistência das empresas, porque toda vez que eu sentava com elas para poder conversar sobre o seu indicador no Reclame Aqui, elas tinham muita resistência: "Esse indicador está errado, mas você só está olhando a amostra de quem reclama. Pois por Sim. que a gente vai Tem um considerar? viés, Tem tal de viés e não sei o quê". Então sempre tinha alguma justificativa. Mas a gente sempre entendeu o seguinte, que independente, né, da amostra, fato é que para aquele consumidor aquilo a voz dele é muito clara, a opinião do cliente é muito clara. E a perspectiva dele, né, não é sobre o que é certo, o que é errado, é a perspectiva do cliente naquele momento. E isso deve ser considerado por uma empresa para entender como os seus clientes a enxergam. Basicamente é isso, né? Então foi uma forma de mostrar numa vitrine, ó, seus clientes que tiveram um problema com você estão te enxergando dessa forma. E aí, o NPS ainda não tinha chegado, depois começou a vir, mas a questão principal é: mas esse cliente está colocando nota 10, mas ele falou que não voltaria a fazer negócio. Sim, ele avalia bem o seu atendimento, mas fala que não quer fazer negócio mais com você. Então, aos poucos, foi um trabalho de educação mesmo. A gente tinha uma agenda, para você ter ideia, a cada 15 dias de um treinamento que eu e o Maurício fazíamos, era eu e o Maurício que aplicávamos esse treinamento, chamava Reclame Aqui Day. A cada 15 dias tinha uma janela desse treinamento e a gente fez isso por 8 anos, putz, que legal. a cada 15 dias. Caramba. Então, assim, era educação mesmo, né? Até hoje as pessoas me contam e falam assim: "Ah, eu participei do RA com você e tal". Então ficou esse legado aí. Então, tudo que você quer transformar, que você quer trazer de inovação, que você quer mudar, não tem jeito, você vai ter que trabalhar o educacional e o cultural, né. No nosso caso com o Reclame Aqui na época era transformar a mentalidade das empresas no Brasil, né. Esse foi o grande desafio que nós tínhamos. Evento, educação, treinamento, rodamos o Brasil, enfim. A mesma coisa, trazendo hoje para a realidade das empresas, quando a gente fala de inovação em IA, né, inteligência artificial, ou a própria experiência do cliente, que é o que eu hoje tenho como desafio com as empresas,
É cultural e educação, né? E tem que vir de cima para baixo. Se não vier a alta liderança com essa intenção de fazer aquilo se movimentar, não são as camadas de baixo que vão fazer aquilo acontecer. Então, eu vejo muito ainda no varejo, se falando assim, mas é só atender bem o cliente. Cara, a maior dor do varejo é o quê? É atendimento. Exatamente. É A ali que tá. maior dor é atendimento. Então, não é só atender, falta processo, falta protocolo, falta treinar essas pessoas, né? Ter um método. Porque olha só que interessante. Se eu te perguntar assim, o que é bom atendimento para você, você vai me falar uma coisa, e se você perguntar para mim, eu vou falar outra coisa. Provavelmente. Porque é com base nas nossas perspectivas de vida. Se a gente chegar para uma E equipe nas nossas experiências também, né? E as nossas experiências. Se eu chego para uma equipe que está lá numa loja, atendendo o cliente, fala assim, presta um bom atendimento para os clientes. Bom atendimento para cada um deles é um. Se você pedir para descrever, cada um vai falar uma coisa. Vai falar uma coisa. Então, o que a gente faz quando a gente entra numa empresa hoje para fazer implementação de um padrão? A gente escreve, Formaliza. o que é aceito no atendimento, o Uhum. que não é aceito. E qual é o nosso jeito de atender? Vamos construir? E aí eu trago eles para participarem. Porque quem está na ponta é que sente também o dia a dia. O que seria o atendimento ideal da nossa empresa? Escrevemos, treinamos, agora a gente tem um jeito de atender, que é esse aqui. E é isso que vai construir também, junto ao mercado, o posicionamento dessa marca. Posicionamento dessa marca. É. Exato. Agora há pouco eu falei sobre a questão da experiência e eu acho que, em grande medida, o seu trabalho, o trabalho do Maurício, enfim, do Reclame Aqui, ele contribuiu para mudar essa percepção, né? Sim. Empoderando o consumidor, em grande medida, primeiro por uma reclamação, né? Mas, em grande medida, mudou esses parâmetros. Você percebeu, ao longo do tempo, um consumidor mais exigente do que estava há 15 anos atrás, quando você começou esse trabalho? Há 15 anos atrás, o que eu sinto é que o consumidor, ele não tinha voz. Então, imagina uma pessoa tentando ser ouvida. Então, ele estava tentando gritar para ser ouvido nos canais que ele tinha. Então, ele tentava a empresa, ele tentava os canais digitais, aí vem o Reclame Aqui, aí o Procon, ele não dava, né, vazão para a demanda do cliente. O saque não atendia. O saque com um volume engargalado. Então, o cliente, ele queria ser ouvido e, por isso, ele tinha mais acidez. Então, se você reparar bem, havia ali aconteceram muitos casos que viralizaram nas redes sociais de clientes com problema, né? Isso antes de ter mídia social, né? O rato na Coca-Cola, lembra disso? Lembro. Rato na Coca-Cola, a Brastemp do Sr. Borelli. Aquela da máquina que saía andando? Não, ele Tinha botou a geladeira na rua. Ah, lembrei. Lembra? Tinha um de uma máquina de lavar que saía Sai andando. andando, esse eu não lembro. Esse também foi Foram alguns o clássicos, meme lá né? do começo da internet, das A redes Ades, sociais. lembra da Ades que Lembro tinha da Ades. ácido, né? Enfim, então essas coisas, esses movimentos foi porque o cliente queria, né, ter esse momento de voz. Hoje, olhando 15 anos depois, eu vejo que as empresas no Brasil, elas evoluíram nesse quesito, né? Hoje você tem menos dificuldade para conseguir resolver um problema do que antes. Não estou falando que não tenha, tem. Hoje a gente tem mau atendimento ainda, você vai para o varejo, meu Deus, gente, tem muita oportunidade de melhoria no varejo. Mas em relação à comparação a 15 anos atrás, a gente evoluiu bastante. E eu até arrisco a dizer que o nosso atendimento hoje no Brasil, por mais que ele ainda tenha melhorias, e eu acho que a gente sempre vai ter, ele já é referência para alguns outros países. Porque o brasileiro, ele é mais exigente em relação aos consumidores de outros continentes. O brasileiro é um dos mais exigentes do mundo. Então, O paladar não retrocede, né? Perfeitamente. Então, se você entra numa loja hoje e a pessoa tá com o celular na mão, não olha para você, você acha que é um desrespeito, né? Não olhou nem para mim.
Agora vai lá no Japão, se não olhou para você, tá tudo ótimo, tá tudo certo, né? É o jeito deles, a cultura deles. Então, o brasileiro, ele tem essa coisa do afeto, do acolhimento. Então, tanto ele exige mais, como ele também oferece mais. Gisele, eu tenho uma percepção aí, é minha, né? Uhum. Que o Brasil é um país de desigualdades, né? Sociais, econômicas, enfim, de acesso, de oportunidades. E, em grande medida, eu acho que isso se traduz também no atendimento. Eu vejo que você tem empresas que conseguem te entregar um nível de atendimento de excelência e de fato, se tornar um benchmark internacional, mas há muita desigualdade, ou seja, ao mesmo Sim, tempo que você tem uma franquia ou uma rede que você tem alguns processos já padronizados, já tem um sim. resultado Tem um controle. consistente, e você chega numa loja daquela marca em lugares diferentes, você tem um nível mínimo garantido ali, mas por outro lado, você vai em algumas outras redes independentes ou redes que não estão tão maduras no que você acabou de descrever, como método, processo, você é muito mal atendido também. Muito. E lá fora, sim, eu posso estar enganado, mas a minha percepção é que lá fora, principalmente nos Estados Unidos, que eu frequento mais por causa de feiras e tudo mais, o atendimento não é excepcional, mas o O básico básico, bem feito, o ele é básico ele é entregue. entregue. Quer Aham. dizer, abaixo disso aqui você não vai encontrar, mas também acima não vai encontrar. Então, eu não sei se eu estou errado nessa percepção, enfim, o que Sim. você diz? O americano, ele tem mais facilidade de padronizar as coisas, né? Até por conta de escala, Uhum, ele foca muito na padronização. O uhum, mínimo bem feito precisa ser entregue. uhum, E nesse ponto é aonde eu acho que nós temos o grande gargalo ainda no Brasil. Criar padrões. E esses padrões, eles vêm primeiro dessa questão da cultura. uhum, Então, o padrão só vai existir se alguém colocar isso como algo importante, né? Alguém lá de cima fala assim, "Não, vamos construir algo e dar o direcionamento." Então, ele tem que vir de uma maneira cultural, uhum. mas lá fora nem é tanto cultura, é padrão de entrega. Sim, sim. Eles não estão tão preocupados com cultura, e sim com precisamos entregar, atender uma legislação, e esse consumidor ele não pode ter problema com a gente, né? Então eles focam muito nessa questão do padrão de entrega, e algumas marcas talvez padrão de excelência de entrega, né? Ali Uhum, passando para um nível um pouco superior. No Brasil, eu acho que é onde falta nesse ponto. Tanto que você vê as redes de franquias têm menos dificuldade nesse ponto, nesse sim. aspecto, né? Que elas já têm uma preocupação maior com a qualidade. O que eu vejo para isso acontecer no Brasil é falta de, primeiro, priorização da gestão, e conhecimento, né? Você A- acha que, de alguma forma, a educação de base também é um desafio para o brasileiro? Também, sem dúvida. Pô, a gente está falando de gente, né? Né? Vamos supor, né, que ninguém é treinado, ninguém chegou ali e vai trabalhar. Uma pessoa sem a base, né, de formação, sem um repertório, ela não consegue evoluir num atendimento, né? Uhum, Eu vejo, por exemplo, no atendimento, muita dificuldade das pessoas que estão ali respondendo para o cliente, que a gente treina operações no Brasil inteiro. uhum, Eu vejo dificuldade de compreensão de texto. Aí o sem cliente dúvida. não tá falando isso. Tá falando. Não tá falando. De entender o que está escrito numa De mensagem, ou no e-mail, ou até mesmo é, numa conversa. Todo mundo já passou por uma situação de entrar em contato com uma empresa, explicar uma situação e a pessoa responder outra. Aí Sim, você fala assim: não, você não tá entendendo o que eu tô falando. Tô falando isso, isso, isso. Aí a pessoa vai e responde a mesma coisa de novo. sim. Às vezes falta compreensão de texto. Não, e às vezes você repete a mesma história para duas ou três, até que uma terceira ou quarta pessoa vai entender. Exato. Né? E aí Exato. você vai escalando isso dentro da empresa. Né? Exato. Então, isso é ruim, né? Esforço para o cliente Sim. é péssimo. Numa empresa que eu dei consultoria no passado, eu lembro que para a área de vendas, inclusive é um varejo também, lojas de moda, eh, eu passei a orientá-los a dar treinamento de matemática básica. Matemática básica. Matemática, porque varejo, invariavelmente você vai trabalhar com promoção. E aí o cara dá 10%, 15%, pague 2, leve 3. O que é um pague 2, leve 3? É um desconto de 33% condicionado à venda de 3 mercadorias.
Pô, para mim é muito óbvio isso. Mas o cara não entendia. O que que é pague 2, leve 3 ou pague 4, pague 3, leve 4 ou pague 2, leve 3? Bugava a Qual que é o cabeça. desconto maior? Qual que é melhor para a empresa? Ou dá 10% direto, sabe? Coisas desse tipo. E no final, assim, uma das coisas que mais impactou positivamente para a equipe de vendas foi Foi saber fazer conta. o curso de matemática básica, Olha isso. percentuais, regra de Olha 3. isso. E era uma rede de material de construção, e e material de construção tem muito cálculo. Quantidade de Muito número, piso, quantidade de né? caixa. Vou te dizer, eu me deparei com isso recentemente, comprando um piso na Leroy Merlin, e o vendedor me atendeu muito bem. E ele fez a conta comigo, inclusive, são tantos metros quadrados, na caixa tem tantos, e você tem que ter uma sobra de tantos por cento. O cara fez a conta para mim, ó, tantas caixas, tal, beleza. Só que eu não fechei naquele dia, né, porque eu ainda estava vendo outros, e voltei lá, né, e era outro vendedor. Aham. O cara não sabia fazer a conta. Meu Deus. Eu fui fazer a conta para ele e ele não ele não acreditava. Não, mas espera aí, eu preciso chamar uma outra Não é pessoa. possível. Pra você entender, era uma questão matemática, de entender o que que é multiplicar, a meta, caixa. Ó, essa caixa vem tantos em... E assim, fazendo na frente dele, com o calculador, olha, eu vim aqui, acontece. Não, mas você está levando um piso a mais. Eu falei, não, tem uma tolerância, tal, não sei o quê. Não, ficou eu discutindo com o vendedor. E olha que eu queria comprar mais, não é o inverso. Não era que você queria comprar Não, menos. maluco isso, né? Mas você sabe que lá no Instituto nós temos um curso que a gente tem uma plataforma com as capacitações para quem Uhum. atende e lida com o público, Conta um né? pouquinho. Você falou muito do Reclame Aqui, me conta um pouquinho a sua transição Do de Instituto. você sair do Reclame Aqui, a criação do Instituto, enfim. Sim. No Reclame Aqui eu fiquei 10 anos. E aí, quando tava para chegar a segunda rodada de investimento, aí eu fiz a minha saída. E aí, na rodada, eu vendi as minhas ações. E aí, passei um período ali, mini sabático, vamos dizer assim. Mas quem é da ativa não fica muito tempo, né? Fiquei acho que 2 ou 3 meses, finalzinho do ano ali. E aí me veio essa ideia de criar o Instituto Cliente Feliz. E Uhum. me veio muito, não porque eu tive aquela ideia naquele momento, mas era porque as empresas me procuravam muito e falavam assim, Gisele, a gente não quer só cuidar da reclamação. Nós queremos que o cliente tenha um ótimo atendimento para ele não ter uma reclamação. Então, o que que a gente faz? Você não pode vir aqui, dar uma consultoria. Desde a época do Reclame Aqui me pediam isso. E como a gente não tinha esse foco, não dá e tal, vem cá, a gente ajuda no que pode. E aí, eu Uhum. saindo do Reclame Aqui, elas começaram a me ligar. Então você pode vir aqui dar uma consultoria para nós? E assim, falei, bom, tem uma oportunidade no mercado, então vamos construir algo nesse sentido. No início, a gente criou mais educacional, então hoje a gente tem plataforma com trilhas de educação, tanto para a empresa licenciar e ela dar acesso para os seus colaboradores, como para o colaborador vir e fazer um curso específico. E para as empresas, aí nós temos já soluções um pouco diferentes. Então, nós temos tanto acompanhamento para ela fazer a implementação do que precisa ser feito ali da excelência na entrega Uhum. para o cliente, ou a gente faz para ela, né? Então, a gente entra, faz o diagnóstico, conversa com os clientes, conversa com os colaboradores, entende o que precisa ser feito e implementa para É ela. uma coisa bem tailor-made, pelo que você está me dizendo. Tailor-made, sim. Ah, Totalmente tailor-made. E agora, recentemente, de uns 8, 9 meses para cá, a gente resolveu abrir um novo braço, que é para empresas PME. Então, a empresa PME no Brasil é onde tem a maior dor, sim, sim. né? Que Porque vem daquilo que eu estava falando da, da- da desigualdade no Brasil, né? Eu exatamente. trabalhei 20 anos, como você sabe, no Sebrae, 21 anos no Sebrae como consultor. É exatamente esse Você o sabe. universo. Você tem as grandes marcas, as grandes franquias, que têm acesso, têm Tem capacidade financeira, e aí você tem um perfeito. universo extraordinário de empresas pequenas e médias que têm dificuldade, exatamente como você bem diagnosticou. Pois bem. E aí a gente entendeu isso e falou: bom, essa empresa PME, ela não tem condições de contratar uma consultoria, ir lá, né, pegar ali 6, 7 meses,
um ano de implementação, ela não tem nem esse tempo. Nem se ela tivesse o dinheiro, o dono não ia conseguir dedicar a isso, Não. porque ele faz muita coisa. Muita coisa, um ano, imagina, um ano já a Inês está morta, vamos dizer assim, né? Então a gente foi estudando esse mercado, até uma boa influência que a gente teve foi do Sebrae, porque eu faço muitos trabalhos com o Sebrae, e aí a gente formatou um produto que atende essa empresa, é um produto de 4 meses, então a empresa contrata, a gente entra e faz em 4 meses estruturação para ela e implementação. José, você está falando assim, porque a percepção de PME pode ser diferente, né? Sim. O que é? Me dá um exemplo de uma empresa que se enquadraria Uma nesse empresa que se enquadraria, né, tem que ter pelo menos ali acima de 10 funcionários, mais de 10 milhões ano, Entendi. porque aí ela já tem volume de cliente E e faturamento para poder sustentar, investir na experiência do cliente. Né? legal. Então, independente do segmento. Independente do segmento. Pode ser comércio, indústria, serviço. A gente está agora com uma clínica odontológica, por exemplo, ela tem 11 funcionários, mas é uma clínica muito respeitada na cidade dela, né? Fica em Pirapora, essa clínica. É uma clínica bem reconhecida, já tem um faturamento relevante, mas ela quer entregar uma experiência extraordinária para o cliente, ponta a ponta. E esses pequenos, quando eles começam a ter essa visão de experiência, eles acabam cometendo um erro gravíssimo, que eles acham que é entregar um presente para o cliente. Sim, acho que é um brinde, né? É um brinde. Vamos dar um brinde para o cliente para gerar resolver o experiência. problema. E não, é sobre como eu atendo no WhatsApp, como eu respondo no direct, quando o cliente chega, o manobrista, a loja. Onde começa a experiência? Onde começa essa experiência, onde termina. E onde termina essa experiência. Não é? Após o tratamento, por exemplo, de um tratamento odontológico, eu tenho que dar continuidade com o cliente, né? Senão ele não volta. Medir a satisfação desse cliente numa loja. Então, tudo isso Tem a gente faz. indicadores, ele construir indicadores, Exato. pontos de controle, enfim, pontos de... Aí a gente faz isso com a equipe desse gestor, né? Desse fundador, para também não tirar ele do foco dele. E aí, em 4 meses, está rodando. Então, no Instituto, hoje, a gente tem atuado nessas 2 frentes, tanto no educacional, quanto nessa frente de implementação de consultoria. José, eu quero mudar um pouquinho o nosso foco aqui e ir lá para o lado educacional, né? A gente fala muito de sucesso do cliente, a gente falou agora há pouco de saque, de atendimento, consumo, agora falamos de experiência de cliente. Conceitua um pouquinho o que é CX, CS, onde está o lugar do saque antigo. Conceitua um pouquinho para a gente. O que é o quê? Porque às vezes a gente está ouvindo esses termos e está com, às vezes, um entendimento incompleto da profundidade do potencial de cada um deles. Então, primeiro eu quero começar com um dado estatístico. Então, a experiência do cliente hoje é um indicador de recompra, indicação de clientes e retenção, né? 89% dos clientes consideram experiência antes de comprar. E quando você tenta vender para um cliente novo, você tem uma conversão de toda a base de leads novos de até 5%. Quando você tem uma boa conversão, é de 5%. Então, uma excelência é 5%. 5%. Já o cliente da sua base, que você investe, retém e vai vendendo mais para ele, a conversão é de 60%. E tem mais um outro dado importante. O cliente que está feliz com você, comprou, está feliz com você, ele está propenso a te recomendar. Sim. Só que, para você saber se ele vai recomendar ou não, você precisa primeiro aferir a satisfação dele. Mas pense o seguinte, você tem ali uma base de 100 clientes, vamos considerar que 30 estão muito, muito felizes e te recomendaria de olhos fechados. Vamos supor esse número aqui, 30. Só que desses 30, só 30% vai fazer isso organicamente. Sim, espontaneamente ali, vai sentar numa mesa no domingo e indicar. Não vai precisar ser estimulado. Não precisa ser estimulado. O restante precisa ser estimulado. Ele quer te indicar, só que ele só precisa de um empurrãozinho para te indicar. Enfim, ele gosta de você, mas tá ali... Se você perguntar, ele vai te indicar. Mas se não for perguntar... Exato.
Então, nesse caso, a empresa tem ali uma base de pessoas que poderiam estar trazendo os novos leads, e ali, se ela não estimula, ela perde essa possibilidade. Então, dito isso, existe uma receita oculta dentro da empresa que muitas vezes ela não estimula porque ela está sempre focada em trazer novos clientes. Então, por isso nasce, né, essa estratégia de experiência do cliente. A experiência justamente é fazer com que esse meu como, a minha entrega para o cliente, aconteça de um jeito que ele queira voltar e queira me indicar. Então, a experiência é um guarda-chuva que aí debaixo dela tem várias estratégias que faz com que o como, a entrega, seja muito bom. É como a gente faz o cliente se sentir lá na ponta, Uhum. a ponto dele querer voltar ou me indicar. Então, a experiência começa antes do cliente comprar. Então, quando o cliente pensa, tem uma necessidade, uma dor, aí ele vai pesquisar a respeito e aí ele começa a avaliar quem são as possíveis marcas que podem atender a necessidade dele. Depois ele escolhe essa marca e assim vai seguindo a jornada dele com aquela marca. E não termina na compra. Termina, aliás, não deve Não terminar. deveria, né? Não deve terminar, né? Então, o ideal é a empresa pegar aquele lead que chegou, já deu sim, ela nutrir e manter. Aí nós temos um outro termo que se usa muito na estratégia de experiência do cliente, que é o sucesso do cliente, que é o CS. Uhum. O CS, ele está debaixo desse guarda-chuva do CX, né, da experiência do cliente, mas é algo mais tático ou operacional. O foco do CS é fazer o cliente ter sucesso com aquilo que ele comprou. Uhum. Então, imagina que eu comprei um software. Para eu ter sucesso no uso daquele software, eu tenho que saber todas as funcionalidades, eu tenho que saber quando eu gero um relatório, eu tenho que saber configurar muito bem. Então, se eu deixo tudo isso na mão do cliente e acho que ele vai fazer sozinho, a chance dele cancelar ou não renovar é muito grande, porque ele não vai fazer sozinho, né? Uhum. Agora, se eu tenho uma equipe proativa, que eu tô lá toda hora monitorando esse cliente, entrando em contato com ele, falando, você não está acessando, o que está acontecendo? Ó, eu vi que nesse último mês você não gerou nenhum relatório de indicador. Uhum. Você comprou o sistema para poder ter indicador, então vamos criar uma rotina para você ter indicadores? Então, essa pessoa, ela está proativamente fazendo esse cliente ver valor naquilo que ele comprou para ele continuar comprando. Sim, Tá? e isso não só em software, mas se a gente voltar atrás em eletrônicos de base de casa, ninguém lê manual. Nem ele é manual. É, É. você acaba utilizando as funções mais básicas seja do aparelho de som, seja do celular, enfim. Carro, pega carro. Carro, Meu Deus, você nossa. compra o carro, você não sabe tudo que ele tem, né? Não, e às vezes você tá trocando de carro e você nunca apertou aquele botão, nunca usou aquela funcionalidade, e aí você descobre que tem quando você está vendendo, porque o cara: "Ah, tem tal coisa?". "Ah, não sei". Não sei, Aconteceu comigo: "Ah, tem tal negócio", você falou: "Ah, não sei, nunca usei", né, enfim. aconteceu comigo esses dias, que a gente trocou de carro, tem mais ou menos quase um ano, e aí o carro ele é híbrido. E tem um botão que você tem que apertar para ele fazer a recarga automática. Uhum. E a gente andava, pô, mas o carro não carrega, Não esse carro tá carrega, com né. algum problema. E aí tinha um botão lá que É tinha que o apertar. HEV, EV, aquele botãozinho, né, que você fala É, para ele para regenerar ali. pra regenerar, e tal. Mas então é isso, né, o sucesso do cliente ele vai ser mais proativo, a experiência Bom, é essa como eu marca não teve entrego. o CS bem feito. Não, não teve. Aí, Gisele, tem que Tem vender uma tem consultoria uma para ele. oportunidade para ela. Então Ô, é isso, né, então o CX e CS tem essa diferenciação. E aí onde entra o atendimento que você falou, né, no saque tradicional. Então pensando que a experiência do cliente é uma grande estratégia, o saque está debaixo desse como eu entrego o atendimento. Então o atendimento ele continua sendo um pilar importante, ele é um olhar mais reativo, né, porque o hum, CS é proativo e o atendimento ele é é, reativo, reativo. né. E só que olhando pela cultura de cliente, de acolhimento e experiência, esse atendimento ele foi mudando, né, os padrões ideais, eles foram mudando ao longo do tempo. Antigamente, você entrar em contato com o saque,
ser chamado senhor, senhora, protocolo, e não sei Os mais o gerúndios, quê, né? aquele gerundismo, e ficar esperando horas, aquilo era, entre aspas, aceitável, porque não tinha outro jeito. Hoje, isso o consumidor é muito intolerante, né? Então, ele não fica tanto tempo mais e vai para uma rede social, vai para o Reclame Aqui, porque ele quer ter uma boa experiência. Dentro desse aspecto, né? Eu ouço muito dizer que o CS bem feito evita o saque. É isso, né? O CS bem feito evita o saque, exatamente, porque o ideal é o cliente nem precisar falar com a empresa. O melhor atendimento é aquele que não precisa acontecer. Se tiver tudo certo com o cliente, ele está sabendo usar, está vendo o valor, a experiência está incrível, ele vai entrar em contato para quê? Não tem necessidade. Muitas vezes um chamado do saque está num uso incorreto, ou não saber não encontrar aquela funcionalidade, coisas de. Muito. Quando não é defeito, né? Não estamos falando de defeito, estamos falando de Dificuldades de experiência de uso uso mesmo. mesmo, do nível de usuário mesmo, né? E nesse caso, o ideal é que esse saque ele retroalimente a empresa, né? Então, quando a gente implementa a área de atendimento, um dos pilares desse atendimento não é só ouvir o cliente, é compilar tudo isso que recebe, trazer dados e estatísticas para a empresa. Porque o comercial precisa saber o que o cliente está falando, marketing, vendas, né? A área de operações, o que está doendo mais no cliente. Porque se fica só concentrado em quem está atendendo ali, eu não faço aquilo evoluir. Exato. É apagar incêndio Apagar incêndio toda hora, e, né? e não tem amadurecimento da operação propriamente Mas sabe dito, que a né? grande maioria ainda é assim. Tô aqui para atender, atendo, mas eu não transcedo essa resposta que o cliente está trazendo para as outras áreas. E aí eu perco a oportunidade de melhorar um produto, criar uma solução nova para o cliente. Mudar um processo. Você pega grandes players do mercado, como por exemplo o próprio Nubank, né? A Cris Junqueira e o Davi, que são os fundadores, eles vão para dentro do call center. Eles querem entender o que os clientes estão falando, porque isso é oportunidade de Sem evolução. dúvida. Se está acontecendo no Nubank, deve estar acontecendo no concorrente, e se ele melhorar isso, ele Entendeu? vai ganhar É cliente. sobre isso. É vantagem competitiva. Ô, Gisele, a gente já falou sobre isso em outros momentos, naquele bate-papo meu, seu e do Jaque, Aham. né, do Jackson, que é nosso amigo aqui, que foi quem, no fim, Nos nos aproximou, conectou. nos conectou, sobre a IA dentro desse momento. Eu gostaria de não ter que falar de IA, mas não tem como, né? Tem como. Como você vê, uma vez que você é uma referência no mundo do atendimento, como você vê hoje a IA entrando nesse mundo e talvez de uma maneira até, não vou dizer desordenada, mas de uma maneira até exagerada? Como que Hum. você vê isso? Bom, primeiro no Instituto a gente usa IA, especialmente para aplicação de diagnóstico, cliente oculto, porque nós temos uma frente de cliente oculto que a gente faz o caminho que o cliente faz, e faz toda a avaliação dessa jornada, tanto presencialmente quanto digitalmente. No digital, a gente usa um pouco de IA para poder fazer algumas rotinas. Então, a implementação de IA numa empresa, que eu tenho percebido, pelo menos nos meus clientes, há uma barreira, né, de segurança, há uma barreira ainda cultural, mas será que a gente coloca a IA para fazer isso sozinha? Mas e se der errado? E se ela Quer dizer, passar um valor errado para o tem que ter cliente? uma supervisão, né, Tem que ter humana. uma supervisão humana. Então, o que eu tenho visto, assim, o mais avançado que eu tenho visto é ainda a IA até o ponto de rotinas básicas de atendimento. Então, boleto, data de vencimento, fatura, renegociação de dívida. Esse é um ponto interessante, renegociação de dívida. Tem uma empresa que eu atendo. Hoje, 40% do faturamento da empresa, ela trabalha só com cobrança. 40% do resultado da cobrança dela já é feito só por IA. E no caso da cobrança, é bem interessante porque o cliente prefere ser cobrado por uma IA do que por um ser humano. Sério?
Que Porque ele legal. tem menos constrangimento. Eu tô conversando com a máquina, eu não tô, né? Eu não tô me expondo, Não tô, é uma não é máquina. uma máquina, não é um outro. Exato. Então, eles tiveram muito êxito na implementação de IA, tanto por voz. Uhum. Então, é uma voz conversando com o cliente e fazendo a Linguagem negociação da natural hoje, dívida. né. Linguagem natural e WhatsApp. Então, posso pagar quanto? Vai negociando ali, fecha o acordo, 40% hoje. Então, em alguns movimentos de mercado e até segmentos, a gente consegue ver um avanço. Mas, de modo geral, no atendimento, a gente ainda está no rotineiro, no básico. Onde eu vejo que as empresas têm perdido a oportunidade de ter a IA como copiloto. Hum, Então, poxa, o atendente está ali, ele não sabe o que ele vai falar para o cliente. sim. Ele Vai pegar os tinha. insights, pegar os aham. Fala isso para o cliente, né? Negocia dessa forma, conversa desse jeito, Dá essa sugestão. dá essa sugestão, responde isso, propõe esse acordo. Usa Então, esse exemplo. nisso eu acho que a gente ainda não avançou tanto quando o assunto é IA. E nesse caso que você está dando de exemplo, é fantástico a IA, porque ela consegue trabalhar com uma base grande de dados, ela pode estudar o histórico desse cliente, pode comparar com outros similares, e Exato, naquela que está vivendo aquela mesma exato. situação. Eu me tornei sócia de uma empresa que oferece solução de IA para atendimento, e aí a gente foi abrindo algumas portas para conversar com as empresas e a gente se deparou realmente nessa trava, né? Primeiro, de segurança, ainda há muito preconceito interno em relação a colocar Sim, uma sim, IA sim. internamente, especialmente empresas Sim, financeiras, empresas bancos. maiores com compliance, não sei o quê, né. Exato. Outra também barreira tecnológica que a gente tem é a fila de prioridades na TI. Então, a gente gostou, quer fazer, mas aí tem que integrar com sistemas. Aí vai para TI, aí fica ali pelo menos um ano, Fica preso ali, né. fica preso ali. Então, nesse ponto que eu acho que a gente também não avançou tanto. Então, eu diria assim, onde que as empresas deveriam investir colocando IA? Para acelerar a própria TI, né? A própria área de tecnologias ter mais velocidade, porque no final tudo passa por ela. Bancos de dados, hoje os bancos de dados são muito fragmentados, então As informações estão em várias você bases, tem que você integrar com 10 sistemas. Aí você leva, ao isso. invés de um mês, você leva 10 meses, entendeu? Quando consegue, às Quando vezes, consegue. e o dado se perdeu, o dado tá Então você vai lembrar que no início se falava muito do CRM, né? sim, A gente sim. volta pro CRM, Ó, porque, cara, tem que arrumar o CRM, não tem jeito. é verdade. Ô José, eu tô conversando contigo, eu tô lembrando de umas frases do Maurício. O Maurício brincava muito com isso, que ele falava assim: "Pô, ainda bem que eu inventei o Reclame Aqui, porque se fosse o Elogio Aqui", Ah, sim. ele gostava de falar isso. E na tua fala agora há pouco, a gente estava falando de estimular a indicação, né. Sim. E depois queria que você falasse um pouquinho sobre o seu livro, né, mas especificamente sobre isso, né, quais são as ferramentas práticas, assim, para pensando aqui na nossa audiência que são muito varejistas, que não seja a história do brinde, né, porque essa daí eu acho que é muito usada e pouco eficaz. Como você estimula que um cliente, esse que é mais, pacato, mais na dele, fale bem da gente, usar ele como advogado nosso, como Uhum, indicador? Qual que é o caminho uhum, para isso? Dê umas uhum. dicas para nós. Boa. Bom, primeiro a gente tem que entender que atendimento define a venda. Então, se o atendimento é bom, o cliente vai comprar. Se o atendimento não for bom, em nenhuma hipótese o cliente vai comprar. Então, alguém outro dia me falou assim: tem algumas coisas que definem a questão do cliente comprar de Uhum. você, não. Um é preço. Sim. Obviamente, o cliente considera preço, né? Todo Uhum. mundo considera Sim. preço. Mas não é só o preço. Hoje eu vim para cá, eu estava te contando que eu vim Sim. por um aplicativo, que é o Rino, paguei mais caro, mas para ter uma experiência melhor, carro blindado, atendimento, o motorista abriu a porta para eu entrar, carro extremamente limpo. Pagaria de novo por essa experiência? Pagaria. Então, o Uhum. cliente está disposto a pagar mais, dentro da limitação dele de orçamento, desde que ele tenha uma boa experiência. Sim, sim. No varejo, o que que é a boa experiência? O atendimento, servir o cliente vai perguntar alguma coisa, a pessoa vira as costas, não responde, não dá orientação, ou o cliente fala assim: oi, bom dia.
Só um momento, por favor. Puxa, né? Como é que a gente acolhe essa pessoa? Não Então, dá. esse é um passo 1 para a gente poder gerar mais indicações. Depois que você tem uma boa entrega para o cliente, tem 3 momentos importantes para você pedir indicação para ele. A primeira é assim que ele compra. Então, o cliente, se ele comprou, ele está feliz. Acabou de comprar. Então, ele está feliz com você. É o momento de você falar: oi, tá feliz com a nossa compra? Parabéns. Agora, posso te fazer um pedido? Você teria 2 ou 3 pessoas do seu convívio que você conhece, que faria sentido nós apresentarmos essa nossa solução, esse nosso trabalho também? Ali, na hora que a pessoa acabou de comprar, não tem como ela falar não. Ela fala: tenho. Naquele momento mágico ali. Aquele momento ali da compra. Tá. Esse é o primeiro momento. O segundo momento é um momento que o cliente viu um grande valor na sua entrega. Então, você prestou algum serviço que ele viu muito valor. Vou te dar um exemplo hoje dessa experiência que eu tive no aplicativo, né? Se na hora que eu estivesse terminando a corrida, tivesse vindo algum pedido de indicação, eu Certamente você faria teria feito. Como você praticamente absolutamente. me deu essa indicação aqui Na hora que eu na hora cheguei, que você chegou. né? Então, na hora que o cliente vê muito valor, é a hora de você também fazer o pedido ali, que ele está aberto para indicar. E o terceiro momento, que também é bem relevante, é propício para isso, é na hora que você está finalizando uma entrega para o seu cliente. Está encerrando uma entrega, você ficou de fazer algo, vai ali entregar, é a hora também de você pedir a indicação. Vou pegar uma loja de móveis de construção, materiais de construção, né, que você estava falando. Vai fazer uma entrega para o cliente ou vai fazer uma instalação. Tá legal a instalação? Foi bem feita? Que normalmente dá dor de cabeça na instalação, né? Mas se tá bem feita, é hora de pedir indicação para o cliente. Esses são os 3 momentos. Mas se a empresa já é uma empresa maior, vamos pegar aqui uma grande rede de supermercados. Não dá para ela controlar isso nesses momentos, Difícil. né? Então, o ideal é ela trabalhar com um software e que ela vai recompensando o cliente por indicações que ele fizer, Entendi. né? Então, é Member get mais member, né? exatamente, member get member. Gisele, eu vi que você está com um livro aí, eu queria que me conta um pouquinho dele, qual Sim. foi a sua motivação, conta um pouquinho do conteúdo para mim. Esse livro, ele nasceu na pandemia, então nós estávamos ali todos trancados dentro de casa, e eu já tinha esse projeto, na gaveta, e eu falei: então é É agora. agora, é agora. Agora eu vou escrever o livro. E aí, em 4 meses, eu fiz a construção do que seria o conceito, o que seria cada capítulo. A ideia desse livro, Cliente Feliz dá Lucro, é que ele seja um manual, um guia para quem é do varejo, para quem não é especialista em experiência do cliente. Eu não queria escrever um livro técnico. É um livro para decodificar mesmo o que é e como fazer. Então, são 22 lições que você vai ali colocando e implementando na empresa. Então, a gente fala de cultura, nós falamos de experiência do colaborador, que esse é um ponto que a gente não trouxe aqui na nossa conversa, mas daria outro podcast, né? Só para falar da experiência do colaborador. Legal. Se o colaborador não estiver feliz, ele não vai fazer o cliente feliz, né? Falamos sobre o esforço do cliente, por exemplo. Então, nós temos um momento aqui que a gente fala como que um cliente se torna um cliente raivoso. Um cliente que chega, bate, quebra. Como que ele chega nesse momento? Não é do nada. O que levou ele a chegar a esse extremo. Então, você tem que entender os sinais, conter esses sinais para não chegar nesse extremo, né? E treinar a equipe a A enxergar. identificar esses gatilhos, né? Exato. Falamos muito de atendimento, então a pirâmide de necessidades do cliente, enfim. Tem várias coisas aqui legais, muitas histórias, então o livro, ele, como eu É um guia vivi. prático e objetivo para você melhorar o Sim, atendimento. no final tem um checklist, então tá, tudo que a gente falou aqui é o quê? Aí tem um checklist para você poder fazer a implementação. E ele tem muitas histórias, muitas das que eu vivi no Reclame Aqui, as que eu vivi como pessoa atendendo o cliente também. Eu vi que o prefácio é da Luiza Helena Trajano. O prefácio é da Luiza Helena, que é uma das nossas grandes referências do varejo e que tem um olhar muito focado no cliente, né? Legal. E tá em qualquer livraria, então se quem se interessar, quer ler,
você pode pesquisar ali em qualquer site, Magalu, Amazon, vai ter. Tem audiobook também, então tanto a Amazon como o Esquilo, outros aplicativos de audiobook. Muita gente tem usado, né, esse formato que tem sido mais Que fácil. é o derivado até do próprio podcast, né. Tá indo Exatamente. trabalhar, bota lá, vai Bota lá e vai ouvindo. ouvindo, né? Bacana. Tá na academia, então fica aqui a recomendação para os Esse é nossos meu, né. ouvintes. Esse é seu. Eu vou autografar para você depois. Lógico, lógico, sem dúvida. Ô Gisele, se pra gente finalizar aqui, a gente tá indo para o término do nosso papo, se precisasse dar uma dica de por onde começar, né, nossa Hum, audiência aqui é feita de executivos e varejistas. Por onde começar, né? perfeito. Porque eu acho que muitas vezes, o empresário se depara com esse desafio e ele vislumbra muitos problemas e poucos caminhos, né, e eu acho que essa situação às vezes paralisa, né, e às vezes É, dá o efeito por onde eu faço, por né? onde eu começo? Uhum. Como que você poderia qual que é a dica? Acho que um primeiro passo é ter um diagnóstico. Então, como Hum, esse diagnóstico poderia ser feito pelo próprio empresário, gestor que está nos ouvindo? Aplicando uma pesquisa para medir o quão satisfeitos estão os nossos clientes. Para eu entender o tamanho dessa tamanho encrenca que eu tenho sim, na frente, né? Eu posso estar com a minha equipe e os meus clientes bem controlados, não tem ninguém reclamando, mas silêncio não é sinal de satisfação ou fidelidade. Às vezes o cliente que vai embora, ele sai de fininho e quietinho e não te dá nenhum sinal, né? Então, aferir é muito importante. Monta uma pesquisa de satisfação. Se tiver dificuldade de montar isso, me manda lá um direct, eu mando um template de como aplicar isso na sua empresa e mede a satisfação e o quanto esse cliente está disposto a recomendar. Isso vai trazer já um monte de insight. O cliente vai falar onde está tendo dor, onde está tendo problema, e não é só dar uma nota, tem que ser que nota você dá e justifique sua nota, deixe um comentário, porque a riqueza está neste sim, comentário, né? exatamente, que é a Com base interpretação da nisso, nota, né. exatamente, com base nisso você já vai ter ali um raio-x do que você precisa começar a movimentar. Aí, como Maravilha. segundo passo, para ter efetividade com o cliente, é trabalhar naquilo que gera dor, atrito para o cliente. O que o seu cliente mais reclama hoje? Foca nisso. É nisso que você Priorizar, né, prioriza isso. estabelecer uma prioridade, é. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que o cliente reclama da fila, né? No varejo tem muito Olha, a isso. fila é A uma das fila. piores experiências, né. A fila. Dá para resolver a fila? Depende do ponto de vista. Porque eu posso minimizar o impacto que o meu cliente tem na fila. Eu não Hum, vou zerar a fila, mas eu posso fazer com que ele tenha uma experiência melhor na fila para ele não sentir que ele está perdendo tempo, sim. né? Então, teve uma rede varejista que nós fizemos o quê? O cliente reclamava muito da fila, aí a gente foi aprofundar um pouco mais do que exatamente no que ele exatamente se incomodava na fila. E a gente entendeu que o que mais incomodava ele não era a fila em si, e sim quando ele entrava na fila, olhava para frente e só tinha um caixa aberto e 10 fechados. Isso dava a dava uma sensação pior do que Exato. De assim, pô, não tem ninguém aqui para me atender, né? uhum, Tem 10 caixas fechadas, cadê o pessoal? aham. E aí ele bota o peso vamos dizer, na oportunidade de ter um caixa aberto e que não está sendo cumprido. Exato. Poderia ter um caixa aberto e não está tendo. Exato, ele sente uma frustração. Então, o que a gente fez? E se a gente tampar esses caixas? Não dá para colocar mais gente no caixa, ok? Ok. Então, se a gente tampar os caixas, melhora a experiência da A fila para ser expectativa. mais rápida, mas tampa os caixas. Quando a Hum, gente fez esse experimento, o índice de satisfação aumentou. caramba. Então, não E é sobre só fila esquece, não resolve. Fila no hum, varejo é bom. Né? Então vamos falar isso, né? Fila no varejo é bom. mais ou Mais ou menos. Então você pode sim, né, você trabalhar pode nesse mudar atrito. você não pode tirar a fila, mas você pode mudar a percepção de quem está Exato. Tem alguns restaurantes que passaram a entregar ali petisco, uhum, cerveja na fila para o cliente ter uma sensação melhor, né? Porque já que era um restaurante tão bom que as pessoas
fazer um fila Faz para entrar. faziam questão de esperar, né. Então como que elas podem esperar de uma maneira melhor, mais confortável? Então é pensar sobre isso, sabe. Então qual é a dor maior que o seu cliente mais fala? Foca nela, encontra uma solução para ela. Bom, Gisele, obrigado por compartilhar tanto conhecimento, tanta experiência com a gente. E para finalizar, gente, eu queria falar um pouquinho do título desse livro, né, que Cliente Feliz dá lucro. Eu me lembro de um palestrante numa dessas NRFs que eu fui. Aham. Eu não me lembro o primeiro nome, mas o sobrenome era Caruso. Ele é simplesmente o criador dos melhores shoppings dos Estados Unidos, Uau. inclusive aquele de Las Vegas. E Sim. ele tinha uma abordagem da pessoa que visitava o shopping, muito diferente. Ele gastava muito com a parte do concierge, né. Ele dizia que o cliente feliz comprava mais e que aquele investimento não era um investimento, ingênuo ou filosófico, ele Voltava. voltava e é exatamente o título do teu livro, né. Perfeito. E ele falava um negócio que eu acho que eu guardo até hoje, que é: "O varejo é um negócio de hospitalidade", né, que eu acho que vai totalmente ao encontro de tudo que a gente falou aqui hoje. Se você pensar que o seu estabelecimento, se você enxergar que ele é um hotel e que as pessoas vão ali para serem cuidadas e Exa servidas, você muda a chave. Exatamente, eu acho que essa palavra que você usou é perfeita. O varejista tem que cuidar dos clientes. É isso. Gente, com essa frase eu encerro mais um bate-papo com a Gisele Paula, e reforçando aqui o livro dela, O Cliente Feliz dá Lucro, no prefácio da Luiz Helena, em todas as livrarias. Muitas dicas, ela já falou um pouquinho no episódio, e certamente quando ela estiver escrevendo um próximo livro, a gente vai entrevistá-la. Gente, muito obrigado pela audiência. Até o próximo episódio da Varejo Ano.